a pessoa já sai desesperada. Não, porque eu não tenho contatos lá fora. Como que eu vou fazer para estudar fora? Eu não posso estudar fora porque eu não conheço ninguém. Fala pessoal, mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar, o seu ponto de parada para você aprender tudo sobre pós-graduação no exterior. Eu sou o André. E eu sou a Marina. Então aí, hoje a gente eu vou fazer mais uma pergunta daquelas que vocês sempre trazem para a gente, né, Má? Pode E mandar. essa pergunta que talvez esteja aí já num estágio um pouco mais avançado de uma candidatura, né? Que muitas pessoas têm. Como que um candidato a mestrado ou a um doutorado fazem para encontrar um orientador ou uma orientadora que vai ser ali o seu, entre aspas, o seu chefe ali, né, no seu trabalho de pesquisa. E Uhum. queria que você começasse primeiro definindo aí, né, Tá, qual é o papel desse orientador, seja na candidatura, beleza. seja na função original dele mesmo. Quem é esse orientador ou orientadora numa universidade? Ótimo. Então, essa pergunta aparece muito, né, nas nossas redes sociais. E se você não segue a gente no Instagram, tá aqui, né? Sempre a gente deixa na descrição os nossos contatos, então segue aí. E aparece muito mesmo, por quê? Porque, em geral, quem vai fazer doutorado aqui no Brasil já busca um orientador ou uma orientadora antes do seu doutorado para iniciar esse trabalho de pesquisa. E isso não é muito diferente no exterior, né? Aqui no Brasil também tem essa necessidade, muitas vezes, para um mestrado. Só que isso é diferente no exterior. Então, a gente pode falar um pouquinho dessas coisas que são iguais e dessas coisas que são diferentes. Mas também tem uma coisa: tem muita gente que, por pensar que é diferente, não se preocupa com isso. Então, esse é um ponto. Certo. Tá. É importante se preocupar com isso. Tem outro ponto que é, por achar que é igual, a pessoa já sai desesperada. Não, porque eu não tenho contatos lá fora. Como que eu vou fazer para estudar fora? Eu não posso estudar fora porque eu não conheço ninguém. Tá. Então, hoje, eu vou te guiar, você, André, vai ser o papel da nossa cobaia humana. Tô acostumado já. Mas assim, ó, eu não sei se você ia complementar com mais alguma coisa, mas eu fiquei com uma dúvida. Você Tá. ia começar Uhum. com falando aí sobre quais as diferenças que existem entre o orientador que a gente tem aqui no nosso formato, né, no Uhum. formato nacional, formato brasileiro, Tá. e essa diferença com esse orientador ou orientadora lá no Uhum. exterior. Claro que diversos países também têm as suas especificidades, mas assim, umas É. diferenças mais básicas, assim. Não, eu acho que a diferença principal não é no trabalho do orientador ou da orientadora em si, que é realmente a orientação de um processo de pesquisa acadêmica, de orientação desse trabalho, né? E de orientação geral, de carreira acadêmica, vamos dizer assim, né? Uhum, Então não é muito diferente. Mas eu acredito que a diferença principal é a em como esses orientadores em vários países, seja nos Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, no Reino Unido, são pessoas que muitos deles são renomados no seu campo, né? São reconhecidíssimos e ainda assim são pessoas super fáceis de contatar, né? Super fáceis, acessíveis, né? acessíveis, exatamente. Tava tentando pegar essa palavra, acessíveis. São Sim, pessoas que vão facilmente responder ao contato feito da forma certa. tá. Então, Então, é fala. bem importante a gente pensar nisso. Tá, desculpa interromper, achei que você tinha concluído, mas vamos lá. Aham. Deixa eu ver se eu entendi, me corrija se eu estiver errado. É mais fácil, entre aspas, aí, você falar com o orientador
ou orientadora no exterior, de alguma faculdade no exterior, porque talvez eles estejam mais acostumados a receber esse tipo de contato de alunos de várias partes do mundo, do que um orientador aqui no Brasil, por exemplo. Eu fiz lá um mestrado e eu quero conversar com esse meu orientador, seja para ele me fazer uma carta de recomendação, enfim. É mais difícil de eu acessar essa pessoa aqui do que acessar no exterior? É basicamente isso ou eu entendi errado? Olha, eu não diria que é mais difícil ou mais fácil, tá? Porque isso é muito pessoal, varia muito de pessoa para pessoa e varia muito da forma como você está fazendo o contato. Mas o que eu acho importante a gente trazer aqui para essa conversa é que é para todo mundo que um dia pensou, puxa, gostaria de estudar no exterior, mas como que eu faço se eu não conheço ninguém lá? Pensar que não há essa barreira. O fato de Uhum, você não conhecer ninguém lá não quer dizer nada nesse processo. Quer dizer que tá. com as informações certas, com a orientação certa, você consegue chegar em contatos aí, pessoas que são orientadores de pesquisa, né? Que estão publicando nos maiores veículos internacionais aí, periódicos internacionais da sua área. A gente está falando de, Entendi. por exemplo, nas ciências naturais, estamos falando da revista Nature, estamos falando de, enfim, não quero, agora não vou fazer uma lista aqui, até porque são várias as publicações de peso, mas são pessoas que estão liderando esse tipo de pesquisa e estão acessíveis a qualquer estudante do mundo que saiba fazer o contato da forma certa. Entendi. Então, assim, a gente também nem precisa ficar fazendo muito esse tipo de comparação, porque, claro que o objetivo aqui é a gente talvez mostrar um caminho, né, para Uhum, você acessar esse orientador lá de fora, porque vai ser importante para o teu processo de candidatura. Então, a gente está falando do isso. passo a passo da candidatura, então a gente está falando do processo que você vai entrar em contato, talvez, para verificar, sei lá, uma vaga num Calma, você laboratório, né? já tá dando spoiler? Sim, né? Eu, assim, imagino que seja para isso, né? Para você contatar, para achar, sei lá, uma possibilidade de uma bolsa de estudos. Então, Uhum, é só para traçar essa comparação, porque na verdade o papo é, aqui nem é muito para falar de como você buscar o orientador aqui. Esquece isso e vamos falar dessa uhum, parada aí do orientador no exterior. isso. Quais são as principais, é, quais solicitações, né, O que ou que as precisa fazer? necessidades, quais as necessidades que os candidatos têm na hora de ir atrás de um profissional Tá. desse que nós estamos falando agora? Uma coisa que eu queria falar, que é importante falar, né, que tem muita gente que às vezes vem me procurar falando assim, ai, agora eu vim falar com você, agora que eu já defini tudo, já defini onde eu vou estudar, o que que eu vou estudar, que curso que eu vou fazer. E, na verdade, se você está procurando mentoria, né, orientação, você pode ter orientação antes disso, que vai te ajudar, te facilitar todo esse caminho, né? Inclusive a chegar nessas definições, né? Exatamente, porque se você faz isso com técnica, seguindo certos passos que já foram testados e aprovados por outras pessoas, fica muito mais Uhum, fácil, né? sim, Então, eu queria falar um pouco sobre isso e queria dividir em duas etapas essa busca, né, por encontrar esse orientador ou orientadora e como entrar em contato, né? É, tá, vamos então, lá. então você pode se voluntariar para ser a nossa cobaia de testes Sim, humanos? sempre, sempre, estamos aí para isso. Então, imagina que você quer fazer o seu mestrado, um mestrado de pesquisa, que Tá, normalmente o mestrado que tem componente de pesquisa é o mestrado que demanda ter a figura de um orientador ou orientador envolvido, ou você quer fazer tá, um doutorado, tá? certo. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou te perguntar é quais universidades ou quais cientistas, quais pessoas são as referências na sua área, Certo. Deixa eu tá? fazer um adendo. Você está aí fazendo Uhum. o papel mesmo que você desempenha normalmente numa orientação, certo? Isso.
Você estaria me colocando na situação de eu responder essa pergunta porque eu estou sendo, entre aspas, Exatamente. o orientado, né? É, Então, eventualmente, eu te entregaria uma porção de respostas, mas a definição que te mais isso. importaria nesse momento é a área que eu quero atuar. Você pode falar assim, por exemplo, Marina, eu conheço o trabalho da doutora Ana Jackson, da Universidade da Transilvânia XYZ, tá? Ou então, eu conheço o trabalho do doutor Albert Einstein, da Hum, Universidade de Viena, blá, 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 laboratório tal, tá. tá? Na verdade, É, eu te traria exemplos, mas, enfim, exemplos na área enfim, que eu tenho interesse, e o que você tem de conhecimento hoje? que você já pesquisou, né? No caso que eu já É, teria pesquisado. se você tiver pesquisado. Se você não tiver Sim, pesquisado, eu vou te ensinar justamente, né? Te estimular também a conhecer os laboratórios que estão pesquisando, quem está publicando, quais são as publicações mais importantes da sua área, quais são os eventos. Então, E dentro da área, né, a gente tem que pensar que a gente tem, vamos supor, a disciplina. Então, fala aí uma disciplina de estudo, matemática, biologia, biologia. biologia. Tá. Então, biologia é uma disciplina, né? Então, imagina um círculo, e aí vamos fatiar a biologia em N, né? Fatias de bolo. Que Então, seriam aí os são segmentos, vários né? segmentos, várias Ou as partes, sub-áreas, né? sub-áreas, exatamente. Então, cada sub-área tem uma especificidade, porque a gente tá falando de pesquisa acadêmica. Então, pesquisa acadêmica normalmente é muito específica, porque o conhecimento ele vai aumentando em pequenas ondas, né? A gente vai Uhum, construindo conhecimento. Então, eu te diria para ver quem já está pesquisando, você pode ir por meio de bibliografia, então você vai olhar quais artigos estão sendo publicados, quais são os mais recentes, quais teses de doutorado estão sendo defendidas, e tudo isso você vai conhecendo a sua área. Ou, por exemplo, como a Raquel, nossa mentorada da jornada, ela trabalha com uma coisa que é bem específica na área de energia. Então, ela foi buscar os laboratórios que tinham a estrutura física necessária para desenvolver esse trabalho com as células solares que ela trabalha. perfeito. Logo, ela encontrou opções para poder, então, se candidatar, e aí ela foi para o próximo passo. Uma vez que você fez todo esse trabalho de conhecer o que existe na sua área, o próximo passo é começar a buscar quem são os orientadores, né? Porque às vezes lá no site da universidade não dá para saber quem é que orienta os trabalhos de mestrado e doutorado, os estudantes, né? E aí você tem que começar a entender naquela universidade quais são os cargos, para quem que você pode perguntar, né? Tá. Você vai fazendo esses contatos para você poder aí então escrever um e-mail se apresentando, falando um pouco da sua trajetória e criando esse contato para quando for o momento você poder pleitear uma vaga de mestrado e doutorado ou doutorado naquela universidade. Tá. Então, deixa eu tentar fazer uma recapitulação de uma maneira um pouco mais resumida. Primeiro Tá, passo, aí entender, logicamente, um pouco da tua área, né? Você vai ter o domínio ali da tua área e não isso. domínio, você tem o conhecimento, você quer atuar naquela determinada área, como a gente especificou ali no caso, biologia. E Dentro da biologia, você essa grande área, né? dentro da biologia você talvez já tenha pesquisado ou estudado algo que te interessa e que você quer ir mais a fundo. Isso. Aí, nesse primeiro passo, que você vai começar a pesquisar, lógico, utilizando a ferramenta da internet, para descobrir quem talvez sejam os principais pesquisadores dessa área, e Uhum. eventualmente pode surgir também universidades que sejam referência nessa determinada
dessa determinada sub-área, no caso. Isso, porque E você aí você vai começar começa. a fechar esse campo de nomes aí, né? Sejam É, os professores orientadores, no caso, sejam as universidades que esses profissionais estejam alocados, certo? Esse é o quando você primeiro vai passo. ver, exato, quando você vai ver um artigo, né, um artigo científico publicado, geralmente os primeiros nomes ali são de quem orientou aquela pesquisa, né? Às vezes o primeiro autor, segundo autor, varia um pouco, né, entre quem é o principal ali, se é o orientador ou se é o próprio doutorando, por exemplo. É, Perfeito. mas você tem lá referências de universidade, de onde essa pessoa está alocada, vamos dizer assim, né? Trabalha, e aí você já tem algumas pistas, vamos dizer assim, que você Isso. vai seguir pistas. Esse primeiro passo é seguir pistas, né, É, utilizando esse tipo de pesquisa. O isso. segundo passo que você mencionou é já talvez a identificar esse profissional, talvez ele já Uhum. pelo nome, talvez Pelo qual é nome, qual o papel que ele desempenha lá dentro da universidade para saber é, exatamente para onde você vai direcionar essa comunicação. Então, de repente, ele pode ser um chefe de isso, departamento, ou ele pode isso. ser apenas um professor coordenador, não sei. Agora eu estou chutando porque É, talvez cada estrutura aí de universidade tenha a sua estrutura, enfim. pois Mas é, você vai ali, com a pesquisa já um pouco mais fechada, você vai entrar lá no site da universidade e vai tentar encontrar lá o organograma onde esse profissional está, isso. para você saber onde você vai direcionar a sua comunicação. E aí o próximo passo é já começar a abrir esse canal de comunicação com esses profissionais, né? Exatamente. E, na verdade, o que eu ia complementar é que, assim, tem sites de universidades que são lindos, maravilha. Você chegou lá, o site é bonito, mas não te dá nenhuma informação. Agora, tem Isso. E é outros uma das coisas que a sites, gente mais tem de reclamações, no caso das pessoas que vêm até a gente, né? Nossa, eu não dificuldade encontrei em nada, geral. a pesquisa no site é difícil, mas isso também dentro de uma orientação correta, certinha, a gente também consegue encontrar essas respostas de uma maneira mais simplificada. Exato. Eu não sei se você queria complementar alguma coisa, mas eu acho que tem uma pergunta importante que eu quero fazer. Eu quero só complementar que às vezes o Complementa. site não é tão bonito, Uhum, mas ele te explica muito bem como entrar em contato com esse potencial orientador ou orientadora. Então, tá lá o nome da linha de pesquisa, como entrar em contato. Às vezes, essa própria linha de pesquisa tem um site próprio, e aí é uhum. maravilha, né? É muito O bom porque você interessante é quando. tem É, o clareza da interess... informação. é, Desculpa, às vezes a gente, viu, pessoal, às vezes a gente se tromba um pouco aqui na comunicação, porque a gente está em lugares diferentes, às vezes tem um delayzinho entre terminar a resposta e eu já achar que terminou e, na verdade, Era enfim, mas dá só para uma entender. respirada. Mas assim, a seguinte pergunta que eu ia fazer é, ah, dentro do processo de candidatura, Uhum. existe essa etapa que a gente está falando aí de entrar em contato com esse orientador, Hum. e eu acho que ela se encaixa, talvez em mais de uma vez aí, como você falou, mas eu queria entender qual é o exato momento, assim, o candidato, ele vai entrar em contato com esse profissional quando ele eventualmente já foi admitido naquela universidade, ou ele está fazendo essa abertura de comunicação justamente para talvez apresentar para a universidade e para esse profissional que ela tem interesse, e essa comunicação ela tem uma certa formalidade, enfim, explica um pouquinho na prática como que isso funcionaria, qual a etapa que se encaixa, o que já tem que ter caminhado e o que de repente pode ser feito para facilitar essa comunicação. Tá. Aliás, essa foi uma excelente pergunta, porque realmente é um ponto de dúvida, mas é um ponto também que não é consenso. Então, assim, Uhum. em geral, no site da universidade, em algum lugar lá da parte de pesquisa ou da parte de pós-graduação, então, normalmente
Pelo menos isso é meio que já ficou padrão no site da maioria das universidades. Vai ter uma barrinha lá em cima, e aí vai ter ou a parte de pós-graduação ou a parte de pesquisa, e você deve procurar em algum lugar, né, como eles explicam como deve ser esse contato. Na verdade, assim, não é tão explicado, mas vai ter alguma pista no sentido de, ou vai estar falando assim, olha, é necessário que você assegure um orientador antes de candidatar. Então, isso é Interessante. necessário. Outros vão falar assim: é aconselhável que você assegure um orientador antes de se candidatar, pois esse orientador poderá reafirmar a preferência, né, por você no comitê de admissão. Então, esse é Interessante. uma outra possibilidade. Já tem outras universidades, e aí a gente não está falando nem de país, por exemplo, mas isso é um país e em outro país? Não, eu estou dando exemplos aqui. Em diferentes países pode ser que aconteçam essas mesmas variáveis, como dentro de um mesmo país, como os Estados Unidos, por exemplo, tem Podem ter universidades que vão as se comportar de demais um situações. jeito, exato. E aí a terceira situação seria: olha, não faça contato com o orientador antes, faça a sua candidatura e liste possíveis orientadores que você gostaria. E caso você seja admitido ou admitida no programa, aí sim você Entendi, continua esse perfeito. Acho que contato. eu acho que essa é um grande esclarecimento, justamente É, porque talvez a falta do timing, né, dessa comunicação, talvez possa prejudicar uma candidatura ou sim, pela comunicação numa hora inadequada, errada, ou pela exato, própria falta dessa comunicação. Então, acho que, mais uma vez, sempre exatamente. cabe aquela dica que você sempre reforça, né, Mar? Que é entenda o edital da vaga, entenda todas as informações que É, você conseguir absorver sobre uhum, aquele processo, porque qualquer exatamente. detalhezinho ali ele vai importar. E os Então, processos, eles são variáveis, eles são vivos. Pode ser que no ano anterior mudou. Então, você tem é, que ter essa atenção, né? Em enfim, cada no ano ponto. era aconselhável você fazer o contato, no outro ano passou a ser uma coisa que você teria que Exato. aguardar, enfim. Mas é só para a gente entender que existe esse time e o timing está adequado aí, mais uma vez, com a universidade conforme ela se comporta, né? Isso. E tem um ponto bem importante que eu preciso colocar, que é uma pergunta que você me fez, mas eu queria finalizar e amarrar aqui, né? De diferenças e semelhanças da questão, por exemplo, de um pré-projeto de pesquisa ou apresentação de um projeto de pesquisa, né? Tem universidades que vão pedir isso de uma maneira mais elaborada ou menos elaborada. Algumas vão pedir só uma ideia do que você gostaria de pesquisar, outras já Tá. vão pedir que você faça um projeto mais elaborado. Então, o que eu diria, né, se a pessoa deve já elaborar, já pensar isso de uma forma mais estruturada ou não, eu aconselharia a não se preocupar muito com o projeto de pesquisa no início, mas pensar, refletir sobre uma pergunta de pesquisa. Tá. No início você fala quando você abrir essa comunicação, né? Assim, ou antes de, eu não vou começar a fazer contato porque eu ainda não tenho um pré-projeto de pesquisa, ou ainda não estou com muitas coisas definidas. Calma, não tem essa necessidade, a não ser que te peçam. Tá, Mas pense beleza, nas perguntas que você tem a curiosidade intelectual que você gostaria de responder. O que te move a explorar essa área? beleza. Agora, para finalizar, deixa eu tentar trazer mais uma vez para a prática, tá? Aham, É, vamos lá, beleza, eu determinei, já estou ciente do timing que eu tenho que ter essa comunicação,
já fiz a pesquisa, já descobri qual é o orientador, quem é essa pessoa, como Uhum. ela atua na universidade, já sei isso tudo, já tenho o Tá. contato dela lá no e-mail bonitinho dela. Aham. Tem isso tudo. Esse primeiro, essa abertura de comunicação, como se dá? Qual é o nível de formalidade? A quantidade de Hum, informação, assim, tenta resumir isso. Eu sei que talvez tá. seja um pouco mais complexo, mas o que é diferente, assim, o que que você deve colocar nisso ou não? Enfim, É dá um exemplo complexo, pra é um gente. pouco complexo, porque na própria jornada Viajar para Estudar, esse é um tema de uma mentoria de 2 horas. Ixi, Mas eu vou resumir aqui só para a gente ter uma pincelada do que é necessário, né? Em termos de formalidade, é importante respeitar o título desse ou dessa profissional, né? É uma pessoa que estudou muito, que batalhou esse título, como assim você vai receber no futuro, né? Mas é esse detalhe, né? Então, assim, é uma pessoa que tem doutorado, então, Dr. Fulano, sempre o sobrenome, né? Importante. Lembrar que em inglês, doctor é tanto para homem quanto para mulher, então vai usar a abreviação DR. Não tem doutora uau! tipo DRA. Então, É, DR e o último sobrenome da pessoa, tá? então, Independente, no primeiro contato, é imprescindível usar essa formalidade. A não ser depois que essa pessoa assine com o primeiro nome dela, aí você está liberado ou liberada, mas ainda assim procure as pistas e veja se realmente é uma pessoa mais informal, né? certo. E pensar também, eu acho que a próxima dica, acho que são 2 dicas práticas importantes para dar essa sequência, é você mandar um e-mail que caiba na tela do computador. Então, assim, pensar num e-mail de 3 parágrafos curtos, no máximo, né? Então, uma introdução, se Apresentando, apresentando, exatamente. O meio do e-mail explicando o que você quer dessa pessoa e agradecendo no final a atenção, né? Se colocando à disposição para uma eventual reunião, eventualmente para mandar um currículo, né? Então aí vai depender. deixando ali, não uma obrigação dele te responder, mas deixando uma pontinha ali que faça É, com que a comunicação esteja aberta exato. e fique pendente um retorno, né? Exatamente. Se você tiver uma pergunta genuína para ser esse retorno pendente, é muito importante deixar essa pergunta nesse e-mail, né? Tá. E acho que a É, partir daí, não sei se existem tanto mais regras. Acho que é uma questão da comunicação e se desenvolvendo a partir daí, certo? regra não Não. existe, mas Uhum. tem boas práticas, né? Então aqui acho que eu já dei esse início dessas boas práticas que são importantes levar em conta. Mas, como eu te Uhum. falei, tem muito mais coisa que a gente traz nessa mentoria, que são as nuances, que são as chances desse e-mail chegar, o que eu faço se esse e-mail não for respondido, e o desenrolar de tudo isso, né? Mas É, eu acho que a gente pode ver até sim. se o pessoal que estiver assistindo tiver interesse em mais detalhes sobre esse desenrolar desse processo, deixa comentários aqui nesse vídeo para a gente voltar a fazer vídeo sobre esse tema. Talvez a gente até tente mostrar um exemplo na prática, enfim, podemos Ó, fazer isso. Acho que o importante é a gente comenta aí se salientar. você quer. Comenta. Acho que o importante é a gente salientar aqui que, mais uma vez, a gente não mostra que não é um bicho de 7 cabeças. É Uhum, claro que demanda trabalho, demanda o investimento do seu tempo, você tem que parar, fazer certas pesquisas, se dedicar a isso, mas é aquilo que a gente fala, isso tem que estar na sua prioridade para que você tenha disposição para fazer todas essas etapas. Difícil? Talvez não seja tanto. Trabalhoso? Sim.
E é por isso que talvez a gente, às vezes, tenha um pouco da impressão de que é muito difícil fazer, não, porque às vezes a gente falta um pouco da clareza dessas etapas. A gente passou um pouquinho de como é feita essas etapas, né, os passos que Aham. você tem que seguir, e não é, mais uma vez, repetindo, não é um bicho de sete cabeças, dá para ser feito, e você, enfim, dentro de uma orientação mais aprofundada, saberia, como a Má falou, o detalhamento disso mais a fundo. E também fica aqui o campo de comentários para vocês perguntarem para a gente qualquer dúvida que seja mais específica e a gente tenta trazer a resposta ou por meio de um vídeo ou também ali, dependendo da resposta, colocar ali mesmo no campo dos comentários, certo, Má? É isso aí, pessoal. E assim, deixem aí os outros comentários de outras dúvidas que você tenha sobre esse processo para a gente fazer esse bate-papo, né? Manda esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar disso, para que a gente possa criar aí essa comunidade cada vez maior do Viajar para Estudar, interagindo aqui com a gente, cada vez mais pessoas possam ir para o exterior fazer ciência, pesquisa, educação e arte brasileira de qualidade, né, e espalhar aí essa nosso conhecimento pelo mundo afora. Certo. Lembre o pessoal aí das inscrições da jornada, por favor, que estão agora sempre abertas, Abertos. certo? É Isso, isso mesmo? certo. A gente não sabe até quando, né? Mas assim, se tiver inscrição por acaso, um dia a gente for voltar a encerrar as inscrições, a gente vai avisar na descrição desse vídeo. Mas, no momento, nós estamos com vagas abertas da Jornada Viajar para Estudar, que é a nossa mentoria de orientação para quem quer fazer mestrado, doutorado ou especialização. Então, quem quer fazer a sua pós-graduação no exterior. E nessa mentoria, a gente aborda todas as etapas que você precisa, né, definir, saber, desde a... Você pode entrar lá do zero, você pode, assim, apareceu a vontade de estudar no exterior, E de não fazer sei uma nem para pós, onde eu quero ir, não tem problema, não você importa. entra na mentoria que a gente tem técnica para te ajudar a conduzir esse processo, né? E você vai saber também como entrar em contato com o orientador ou orientadora. Exatamente. Então tem Claro, de mentorias forma no tintim por tintim. Agora vocês já têm um pouquinho dessa com ferramenta. exemplos, né? Com feedback. Então, assim, na mentoria tem todo esse detalhamento e qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa que seja graduada pode entrar nessa mentoria. Então, é o único pré-requisito, é ter uma graduação. E aí você vai ter a orientação do que você precisa fazer para o seu perfil, o que é necessário para você se preparar para fazer uma pós no exterior. Isso aí. Então tá, gente, para a gente não se delongar demais, esse vídeo acho que ficou um pouquinho mais longo do que os outros, mas é isso mesmo. A gente não quer perder tempo, a gente quer falar o assunto da forma mais completa que a gente consegue nesse pouco É, espaço de tempo. não é de quem arrasa, né? Não é dancinha, Exatamente. não é. Aqui não é TikTok, aqui é um canal para a gente realmente ensinar e quem tiver disposto bastante aprender, certo? Exatamente. Para quem está afim disso e quiser deixar o like, vai ser muito bem-vindo. A gente é um canal pequeno e a gente tem interesse de crescer no nosso nicho, então se você puder ajudar clicando aqui para dar uma forcinha, obrigado também. Compartilha, como a Má falou, se você encontra alguém que está numa situação parecida como essa, só compartilhar e também se inscreva aqui no canal, né? Não custa nada, a gente não pede nada, é só um cliquezinho que você já vai estar ajudando a gente muito, 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 tá bom? É Espero isso que tenha aí. ajudado mais uma vez, né, Má? É. E dá o teu beijo aí para todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Um beijo E e até a próxima.